Olá, bom dia, minha gente! Vamos começando aqui mais uma live sobre cultura organizacional na prática, nessa série de lives que eu tô fazendo essa semana, porque a gente sabe que para trabalhar com gestão de pessoas, você precisa dominar a cultura organizacional. Esse tema tão valioso para as organizações, que é muito mais do que um assunto somente sobre pessoas, mas principalmente sobre o negócio, né? Por isso que é um assunto de DHO, porque é um assunto que a gente precisa dominar para desenvolver as pessoas no trabalho, tá? É uma coisa que eu sempre falo por aqui: DHO não é só desenvolvimento humano, é desenvolvimento humano e organizacional. E a gente só consegue fazer essa combinação, né, do desenvolvimento humano e organizacional a partir da cultura organizacional, certo? Então hoje eu tenho um convidado aqui muito especial para conversar com a gente sobre a prática dele, né, com cultura organizacional, que é o meu querido aluno Reginaldo, que já chegou. Vou colocar ele aqui para dentro. Olá, bom dia, Reginaldo! Bom dia, Verusca. Bom dia, pessoal. É uma alegria, uma honra, uma satisfação muito grande estar na manhã de hoje conversando com você, Verusca, minha querida professora, nessa Ah, eu área que de agradeço. gestão e modelagem de cultura organizacional. Obrigado pela confiança, minha querida. Imagina, obrigada a você, Reginaldo. É uma alegria ter você aqui também. Muito obrigada. Sei que você madrugou aí, que você também. Olha só que interessante. Ontem eu também conversei com uma aluna que é de Campo Grande e hoje você também. Olha que coincidência. Pois é, né? E olha que temos várias coincidências, né, É, aí ocorrendo. é verdade. Você me ouve bem, me vê bem? Para você tá tudo bem? Estou ouvindo bem, vendo bem também. E você, como está aí? Também, tá tudo ótimo. Ótimo, fico feliz. E eu vou pedir para você começar se apresentando rapidamente para as pessoas que estão ouvindo a gente. Tá ótimo. Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Eu sou Reginaldo, sou coronel do Exército. Eu estudei no Colégio Militar, no que seria, na época não se chamava assim, mas o ensino fundamental e o ensino médio. E prestei concurso, entre outras opções, para a Academia Militar, que era o meu sonho, ser oficial do Exército Brasileiro. Eu, particularmente, queria ser o oficial de infantaria, que é a área do combate do Exército Brasileiro. E, graças a Deus, logrei êxito. Passei em todos os concursos que fiz. Fiquei 4 anos na academia, saí como oficial e me voltei para a área do combate. Tive a oportunidade de fazer vários cursos de combate, tive a oportunidade de ser instrutor dos cursos de combate e achei muito interessante. Porque o objetivo principal dos cursos de combate nas Forças Armadas é preparar o líder para ele comandar a tropa naquele ambiente especial, de operações especiais, na selva, na montanha, no Pantanal, no sertão. Aí temos outras tropas ali, comandos, forças especiais e por aí vai. E eu falei assim, é um conhecimento muito rico. Eu falava assim, eu posso pegar todo esse conhecimento, fiz uma série de cursos de combate e depois morrer comigo. Pois bem, tive a oportunidade também de participar da missão de paz no Haiti. Fiquei vários meses lá, quase 8 meses na missão de paz. E na missão de paz eu não fui no lado puramente operacional, tiro, porrada de bomba. Foi interessante que pelo meu perfil, pelo perfil que eu desenvolvi a liderança nos mais de 30 anos de exército, quando eu fui para a missão de paz, eu fui selecionado para ser o chefe dos recursos humanos, que nós chamamos de o chefe da primeira seção, uma coisa que para mim não fazia tanto sentido, mas que fez a diferença. E participei da missão nessa função com a experiência que eu tinha, claro. E quando eu me aposentei, eu fui para a reserva, eu decidi montar um programa de treinamento de líderes para aproveitar todo esse conhecimento prático, porque, gente, no quartel nós praticamos liderança diariamente, a todo momento, e não é só no quartel, em todos os lugares nós praticamos liderança o tempo todo, ou a liderança ou a ausência dela, gente. Tá? Quando eu estava para me
aposentar, 4 anos antes eu comecei a fazer formações civis de coach, master coach, trainer, palestrante, lideranças de alta performance, uma série. Eu estou há 8 anos fazendo uma série de capacitações nessas áreas. E montei o meu programa de desenvolvimento de líderes e trabalho com isso, com palestras e treinamento de líderes, de liderança. É isso aí. Muito bom, Reginaldo. Nossa, é muito legal ouvir sua história de novo, porque eu já conheci ela, né? Mas é muito bom ouvir nessa trajetória e tem sempre pessoas que me perguntam assim: "Ah, Verusca, quem que pode trabalhar com consultoria de DHO, né?" E eu sempre respondo qualquer pessoa que goste de desenvolver pessoas. E você é a prova disso, né? Porque você é um coronel que, olha só que coisa, né? Que veio desenvolver líderes. Isso é fantástico. Perfeito, E me, minha amiga. e me conta uma coisa, como é que você me conheceu? Como que você chegou até mim? Isso eu acho que você nunca me contou. É verdade. Eu acho que eu nunca aprofundei, nem nas reuniões da nossa tribo, né? É. Olha, é uma história interessante. Eu vou tentar falar bem rápido a respeito disso. Quando eu fui para a reserva, que estava montando o programa de treinamento de líderes com base na experiência prática, na vivência diária da liderança e com os estudos, as capacitações que eu estava fazendo, eu estudei muito a questão da psicologia da liderança, a ciência da liderança. Por que que um modelo diferenciado da maioria do que os militares aplicavam, que foi o modelo que eu apliquei, estava dando, para mim, mais de 30 anos de serviço militar, deu muito certo. E muito certo, assim, deu ter grandes amigos, praticamente irmãos, que trabalham comigo desde quando eu iniciei essa caminhada no Exército. Eu estava montando o programa de treinamento e já apareceu uma oportunidade de aplicar. Uma empresa do agronegócio aqui do Mato Grosso do Sul, precisou de uma palestra de liderança. E me indicaram. Falaram, olha, tem um coronel aí que ele está falando de liderança, ele é um cara assim, poxa vida, é muito carismático, brincalhão, e eu acredito que ele entende desse negócio aí. Me indicaram. E eu fui para uma palestra de 1 hora, terminei fechando um treinamento de 8 horas. Uma empresa extraordinária, com uma equipe fora do comum. Eu até me surpreendi. Ele já tem uma liderança, o diretor da empresa é um cara que é fora da casinha, ele está muito à frente do tempo dele, do nosso tempo aqui. Ele tem uma visão muito, muito futurista. Então, fui lá ministrar esse treinamento e, pelo que eu entendi, deu certo, porque eles gostaram. Eu acredito que o resultado que o diretor e a equipe queria deu certo. E todo ano eles me chamam para fazer um trabalho com eles. Já fiz o trabalho com os líderes júniores, até um projeto grande de 1 ano com a alta liderança dessa empresa. Tudo bem. Eis que no ano passado, eu estou quase que entrando já na zona de conforto da liderança, né? E continuo estudando, gente, eu não parei de estudar, tá? E me chamaram na empresa, eu falei, eles devem querer um novo treinamento de líderes, um novo formato, inovar, e eu bolo coisas novas, viu? Quando eu cheguei lá, o, o meu amigo, que é quase uma irmandade já com eles, não são amigos de uma empresa, não. Já tem uma conexão muito forte, um relacionamento de qualidade. Falou assim, coronel, nós precisamos fazer algo em relação ao ambiente de trabalho. É muito bom, mas existe a matriz aqui em Campo Grande e várias bases. No Mato Grosso, Goiás, no Paraguai, na Bolívia, em vários lugares do Brasil. Tem 9 bases. E ele falou assim: às vezes o que nós praticamos aqui, por mais que a gente faça reuniões, por mais que os líderes das bases, né, os gerentes, venham aqui a Campo Grande, nós nos encontros, nós não conseguimos depois replicar o que acontece. Alguma coisa acontece, eu não sei o que é. E óbvio, nesses 8 anos de estudos e capacitações, eu olhei e falei assim, cara, isso aqui é problema de
da cultura organizacional da empresa. Eu Uhum. falei com o diretor da empresa, ele teve até urticária. Ele falou: Não, eu estou com uma empresa de São Paulo trabalhando na cultura organizacional. Eu falei: Não, não tem problema, meu irmão. Daqui a alguns anos, tu vai me chamar para mexer na cultura organizacional da tua empresa. Eu não entendia assim profundamente Aham. da cultura, mas tinha uma ideia que era sobre isso. E o camarada me fala assim, gente, ó, coronel, nós confiamos no senhor. Nós vimos líderes aqui que eram cabeças duras, que quando fizemos o treinamento com o senhor, o cara falou: esse cara sabe e eu vou seguir o que ele está falando. Então, nós sabemos que o senhor tem experiência, o senhor tem autoridade, que se o senhor montar um projeto para. Ele não falou de cultura organizacional, ele falou do ambiente, alguma coisa não estava bem na Aham. rotina da empresa, principalmente das bases. E se o senhor montar, eu sei que vai resolver. E isso é importante para a gente. Eu falei, puxa, que legal vocês terem essa noção, esse cuidado, né, com o É. ambiente de trabalho. E eu falei, ok, vou montar. A Verusca, gente, eu até esquematizei um método, um projeto, só que eu falei assim, se fosse num quartel, eu resolvia facilmente. Eu sou do combate, eu sou da guerra. Mas é uma empresa, gente. A empresa, embora seja um campo de batalha, o mundo corporativo, é É. diferente. Nem sempre os soldados são tão disciplinados, né? Os recursos humanos que nós temos à mão. Eu falei assim, não. Como eu considero o conhecimento a base, o acelerador do desenvolvimento humano, e eu busco sempre por conhecimento, eu falei, não, vou pesquisar como é que eu posso fazer um trabalho de qualidade, porque não adianta eu fazer um trabalho de liderança de qualidade e esse daqui sair meia sola. Aí eu fui pesquisar, Verusca, os melhores profissionais da área da parte do cultura organizacional no Brasil. Apareceram alguns nomes e eu fui ouvir a pessoa, né? Vídeos, tal, explicando, e eis que esbarrei na Verusca Galvão. Foi aí que eu te encontrei. Olha só! Então, eu fiz uma análise, um estudo ali de alguns profissionais da área, e quando eu ouvi você falando sobre cultura organizacional, especificamente da parte de gestão e modelagem, me passou muita autoridade, muito conhecimento. Eu falei, e o mais interessante, estava muito alinhado com tudo aquilo que eu pratiquei em 30 anos de ser, mais de 30 anos de serviço. Não que eu exerci exatamente isso que eu aprendi na gestão e modelagem da cultura organizacional, até porque o preparo militar é um pouco diferente. Mas muita coisa estava coerente e congruente. Eu falei, essa mulher é diferente. Eu falei, essa mulher, Que ela, bom. ela entende do assunto. Eu falei, é ela que eu quero. E pronto. Foi assim que eu te escolhi. E aí você entrou pro MBA, né? Aí, do nada, eu não sei se você lembra, eu mandei uma mensagem direto no teu Instagram, Verusca, eu sou Reginaldo, tá? Eu mandei um áudio e falei, olha, achei o máximo o conhecimento que você está passando, fez muito sentido para mim e eu quero saber um pouco mais. Aí você falou, olha, estou abrindo um MBA, eu falei, eu quero. Vou confessar para vocês, depois que eu comprei o MBA da Verusca, eu falei assim, cara, e se a Verusca for fake? Eu fiquei com receio, juro por Deus. Falei, joguei o dinheiro fora. E se essa mulher não for, e se não entregar Aham. tudo isso que ela está prometendo? E foi não, está sendo maravilhoso. Muito, muito, muito além do que eu esperava. Muito além Que mesmo. Fantástico. bom. Foi Ai, que ótimo. bom. Foi Fico assim muito que eu te feliz. conheci. Foi assim que eu Olha cheguei só, a você. maravilhoso. E assim, eu entendi que antes, né, de você conhecer o processo de modelagem de cultura, né, eu achei interessante isso que você falou.
É que, tipo, você até chegou a montar alguma coisa, Sim. mas você percebeu que aquilo não era de fato consistente para trabalhar com as empresas, né? É isso? É, hoje eu sei que não seria consistente. Na época eu falei assim: bom, eu já tenho uma linha de ação. Eu falo que líderes decidem, grandes líderes tomam grandes decisões. Então, eu já tinha tomado a decisão, a empresa confiava em mim. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? O pessoal que foi meu aluno dos cursos de guerra na selva, de combate em montanha, eles vão até tirar meu couro depois. Eu Quando a empresa pediu esse projeto, eu fiquei ali com medo. É medo mesmo, com medo. Por quê? Não é medo de enfrentar o desafio, até certo ponto também, né? Mas medo de decepcionar. Eu falei assim: eu não posso decepcionar, o pessoal está confiando em É mim. E, verdade. e por mais que eu tentasse montar um processo, eu ia montar um processo que ia jogar no ensaio e erro. Será que vai dar certo? Entende? Sim. Então, eu fiquei inseguro do processo dar certo. Eu costumo falar que o que eu planejo, o que nós planejamos e nós colocamos em ação, vai dar certo. E mesmo que dê errado, vai dar certo. E tudo bem. Só que, gente, no mundo empresarial não tem espaço, não é nem um espaço, não tem tempo para dar errado e ficar testando. Não há tempo para isso. As coisas acontecem numa velocidade extraordinária. É, E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, isso ganhou uma proporção gigantesca. é Então, falei assim: verdade. eu não posso colocar a empresa numa situação de risco, em que pese, óbvio, que se ela não fizesse esse processo, ela não fizer esse processo, ela vai continuar cometendo os mesmos erros. Mas eu, entrando no processo para tentar resolver o problema, eu não posso deixar a empresa no mesmo nível. Eu tenho que levar para um outro patamar. Eu tenho que levar os líderes e os colaboradores e a empresa como um todo, inclusive o diretor tem que estar envolvido. Eu tenho que levá-los a uma transformação. Essa transformação tem que acontecer. Foi por isso que, depois que eu pesquisei, eu fiquei muito à vontade e me deu segurança quando eu encontrei a Verusca, e principalmente quando eu fiz o MBA. E por que eu falo quando eu fiz o MBA? Porque a empresa me pediu isso ano passado. Quando a Verusca lançava uma videoaula, eu já assistia, anotava, revisava, eu fazia tudo. Eu fechei o MBA o ano passado, o estudo do MBA. Aham. E com base nisso, eu já montei, eu já, não é que eu corrigi a estrutura que eu montei, eu, eu risquei o que eu montei e falei: esquece, tem muita coisa interessante, mas muito voltado para o líder, mas agora vamos sim falar como profissionais, né, de cultura organizacional. E montei, com base no que eu aprendi no MBA, um método. Aí vão falar assim: mas, coronel, o senhor montou o método, o senhor não aprendeu o método? Aprendi, gente, mas a gente tem que usar também a nossa experiência no processo. E, Exatamente. e cada empresa, pelo menos foi a minha percepção, cada empresa tem sua particularidade, tem o seu modelo, tem o seu contexto, aquele contexto que ela está vivendo de cultura organizacional. Então, nós temos que entender qual é esse contexto, fazer um diagnóstico e montar, pegar um método que foi dado, que é completo, e selecionar realmente o que vai ser necessário para mudar, para transformar aquela cultura organizacional, aquele time. Então, foi isso que eu fiz, e eu me senti leve, seguro, tranquilo Que para beleza. poder conduzir as ações. Então gente, foi muito, mas muito além do que eu esperava, muito, muito, Não, que eu que me dá assim, felicidade. eu preciso reconhecer você, assim, você é muito disciplinado, né? Você
Por exemplo, você está sempre assistindo as minhas lives, né? E né? Porque você me manda mensagem. Eu acho isso muito legal, né? De você estar estudando o tempo inteiro sobre o assunto, né? E me perguntando, né? E compartilhando comigo, as coisas que você tem feito. Isso de verdade é algo que precisa ser reconhecido em você, né, Reginaldo? Eu agradeço suas palavras, minha querida. É, gente, não foi sempre assim, tá? Quando eu era aluno do ensino fundamental, eu falava assim: o estudo é um mal necessário. Eu gostava de malhar, gostava de correr, gostava da atividade física, da ação, e falava que estudar era um mal necessário. Até que acordei para a vida, né? E não, realmente, o conhecimento, o estudo, ele é a base, é o acelerador do desenvolvimento humano. Então, há muito tempo já, tá? Não faz sentido não estudar, então não faz sentido não pesquisar. Como eu me propus a aprender isso daí, só para vocês terem ideia, tá? Eu vou almoçar, jantar, eu entro no YouTube e coloco as lives da Verusca. Por quê? Porque esse horário aqui, normalmente eu levo meu filho à escola e vou fazer minha corrida matinal pelo menos em 6 dias da semana. É o normal, minha rotina. Eu faço corrida, malhação ao ar livre, alongamentos e volto para casa, tomo um banho gelado e toco o baile. Né? Então, nem sempre eu assisto a live no momento. Mas Uhum. na hora do almoço eu sento, coloco as lives da Verusca e olha, gente, é uma coisa de louco. Vocês já devem conhecer. Para quem não conhece, eu aconselho, siga a Verusca, vá, assista, você vê que maravilha que é. A cada live tem sempre um conhecimento novo, algo que agrega valor, algo que fortalece aquilo que, para mim, são princípios e valores de liderança. Isso está me ajudando nas palestras e treinamentos de líderes. Depois que eu participei do MBA, toda palestra e treinamento tem um módulo especial sobre essa questão da cultura organizacional, da segurança Isso. psicológica, da importância do relacionamento interpessoal de qualidade. Não tem como fugir disso, é muito maravilhoso. Isso muda a vida, não muda, não é o trabalho, é a qualidade de vida, é diferente. Exatamente, Reginaldo, não tem como fugir disso. Não Que tem. legal. Não, e vindo de um militar, eu fico muito feliz, viu? Muito feliz. Ah, é, é diferente, né? O militar normalmente é introvertido, né? É mais Não, reservado, fechado. e você Também. está usando a sua experiência, né? Porque eu acho que isso é o legal do consultor também, né? Você usa a sua experiência prévia para, né, e combina isso com o desenvolvimento das pessoas, né? Para prestar esse serviço para as empresas, porque toda a sua carreira militar também contribui muito. É que assim, tem muita gente que acha que quando vai para essa carreira de consultoria, precisa abrir mão. Ah, não vou usar nada do que eu sei, né? Pelo contrário, né? Você traz toda a sua bagagem e atrela isso ao desenvolvimento humano e organizacional, não é? Exatamente. Mas eu penso, pessoal, que não tem como ser diferente. Como é que eu vou desperdiçar mais de 30 anos, na verdade, mais de 31 anos de serviço, É, de convívio com pessoas? Porque esse exato. talvez seja um grande desafio. E Uhum. nós aprendemos. Eu vi muitos modelos de liderança que colapsaram dentro do quartel porque nós temos uma tendência natural, ser humano, não é nós militares não, tá? Sim. Militares também, óbvio, de Uhum. repetir padrões. Então nós Sim, observamos um padrão, tá dando certo, vamos repetir. E às vezes é um padrão que ele dá certo temporariamente. E por uma série de motivos depois, a troca de um líder, a troca do liderado, uma substituição, uma baixa, por vários motivos, trocam-se as equipes ou os líderes e o modelo permanece o mesmo. Então, essas experiências, elas têm que ser consolidadas, né? O que eu fiz foi pegar 8 anos de estudo da psicologia da liderança, da ciência da liderança, com mais de 30 anos de convivência prática, de experiência prática de liderança
de tratamento com pessoas, de relacionamento interpessoal. E vamos lá, o que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo. E no MBA, né, Verusca, aquilo que eu vi no MBA está muito alinhado com tudo isso, mas muito mesmo. Com certeza. Pequenas questões ali que talvez merecem um estudo mais aprofundado, talvez uma análise. Isso da experiência prática aí de mais de 30 anos da coisa. Mas, de uma maneira geral, e, gente, isso daqui são estudos, né, na parte da ciência, do que a Verusca traz, são estudos mundiais. Isso. São estudos que estão pelo mundo, estão nos Estados Unidos, está em todo mundo isso daí. Isso mesmo. E as empresas que não perceberem isso, não tiverem esse feeling, estão fadadas ao fracasso. Porque são tendências mundiais, exatamente isso. São tendências mundiais. Às vezes eu até, mas será que é tudo isso? Em parte, até que ponto, né? Aquela história de que a diferença do veneno para um antídoto é a dosagem. Qual é a dosagem certa da humanização para não relaxar tanto? Qual é a dosagem certa de você ser um pouco, né, mais firme no teu posicionamento? Isso foi algo que eu pratiquei por mais de 30 anos. Me dá um know-how que é muito interessante. E quando eu travei contato com o conteúdo que veio do MBA, ele, no que diz respeito à questão da cultura organizacional, ele clareou. Sabe aquela história assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32? Foi mais ou menos isso. Foi Que assim, coisa boa. libertador, um conhecimento libertador. Então, Mas o conhecimento feliz. liberta mesmo, né? A verdade, Exatamente. o conhecimento verdadeiro liberta. Exatamente, Exatamente isso. Verusca. Então, Que isso. legal. E Reginaldo, me conta assim, quais foram os resultados reais, né, que esse produto trouxe para sua vida, assim, né? Conhecer sobre modelagem de cultura, quais são os resultados que isso trouxe para você? Ah, resultados reais. Pessoal, Verusca, assim, para falar de resultados reais, não sei se eu vou chegar a aprofundar, mas vou ser rápido, tá? Tá. Eu preciso voltar um pouco a um dos pontos que, por exemplo, eu discordei, do conhecimento passado. E assim, de pesquisas feitas não por mim ou pela Verusca ou por qualquer outro profissional de cultura organizacional no Brasil. Eu não vou lembrar o nome dele, de um camarada que, ela acredita que dos Estados Unidos, um pesquisador, um Aham. professor dos Estados Unidos, fez uma pesquisa grande. Ele comenta algo mais ou menos assim, que foi do ano passado, não vou lembrar exatamente a frase. Um ambiente de trabalho é o melhor ambiente para você trabalhar as questões das relações interpessoais. E, e eu gosto de fazer reflexões a respeito dessas conclusões. E eu cheguei à conclusão que, na minha opinião, eu já tinha isso em mente, o ambiente de trabalho não é o melhor ambiente para se trabalhar isso, a questão das relações interpessoais. E até falei para a Verusca, Verusca, eu discordo daquele ponto, tá? Eu expliquei, fez no militar chato, hein? Questionando a professora, né, que Não lançou é, um não. conhecimento, né? Mas, gente, o que eu falei? E isso eu quero que vocês entendam, o meu ponto de vista na minha reflexão. Eu falei para a Verusca, para mim, o melhor ambiente para se trabalhar a questão das relações interpessoais é um ambiente familiar. Eu, eu sou muito firme nesse posicionamento, porque para mim, realmente, a família é a célula máter. Se, por É exemplo, mesmo. né, se num quartel eu recebo os recrutas completamente despreparados ou cheios de problemas, né, na minha opinião, muito disso tem uma parcela de culpa do ambiente familiar. Se ele é preparado num ambiente onde tem valores, princípios, disciplina, ele já vai chegar no quartel assim, ele já vai chegar no trabalho assim, no campo de trabalho, vai chegar nas empresas dessa forma, entende? Então, para mim, isso tem que ser trabalhado desde criança. Aí a Verusca perguntou
quais os resultados reais, acredito que foi essa pergunta aqui, na tua vida? Os resultados reais na minha vida foi isso. Para mim, melhorou ainda mais a qualidade de vida no ambiente familiar, porque aquilo que eu acreditava que era verdade, mas que por vezes a gente esquece porque entra no automático, a gente começa a ficar ligado. Eu tenho que cuidar do meu relacionamento com meus filhos. Ah, mas eu já cuido. Sim, mas vamos ficar mais atento com a minha esposa, com meus irmãos, meu pai, minha família, com a família da minha esposa, com meus amigos, então, na família. Então, primeiro, melhorou a qualidade de vida no meu ambiente familiar. Até mesmo por eu passar esse conhecimento agora com uma fundamentação teórica, com a explicação científica de que isso funciona. Sabe por quê, gente? Porque nós somos seres humanos. Nós somos humanos. Relacionais, Nós né? Somos somos seres seres relacionais. relacionais. Nós somos seres sociais. Isso mesmo. E Verusca, eu e minha esposa, nós passamos um tempo coordenando acampamento de adolescentes da igreja. E na preparação, nas formações, eu sempre comentei, é comprovado os maiores problemas, melhor, maiores não, boa parte dos problemas emocionais são causados por problemas de relacionamento interpessoais, porque nós somos seres relacionais, gente. Então, Exatamente. esse cuidado com relacionamento, com relações interpessoais de qualidade, ele vai trazer qualidade de vida, vai trazer saúde para a gente, saúde física, mental, ele vai afastar doenças físicas, mentais. Então, qual o resultado? Contribuiu decisivamente nisso, melhorou ainda mais a qualidade de vida no ambiente familiar, com os amigos, no ambiente da igreja, quando eu vou ministrar palestra, em todos os ambientes que eu participo, né? E serviu para eu levar esse conhecimento, né? Porque eu tenho um problema sério, né? Eu levo muito a sério aquilo que o São Beda, né? Não sei se você já ouviu falar ou vocês já ouviram falar. São Beda é um dos maiores pensadores da Igreja Católica. Ele era chamado de São Beda, o Venerável. Ele tem uma frase que ficou muito conhecida, até porque o Cortella usa muito ela. Fala algo mais ou menos assim: ensinar o que se sabe é generosidade mental. Praticar o que se ensina é coerência ética. E perguntar o que não se sabe é humildade intelectual. Né? Maravilhoso. E ele fala que fazer isso é a regra, uma das regras da felicidade. Então, eu não consigo guardar o conhecimento para mim. Então, tudo isso que eu estou aprendendo contigo, Verusca, eu vou passando para as pessoas. Quando a gente encontra aquele ambiente tóxico que as pessoas não conseguem se relacionar bem, você vai com uma certa estratégia, tentando ver qual é o melhor formato, que não foge ao método que é ensinado no MBA, e você vai transmitindo esse conhecimento. Então, trouxe qualidade de vida e, de uma maneira geral, também para outros grupos, porque eu vou passando conhecimento, mas também eu comecei a aplicar nas minhas palestras, treinamentos de líderes. Isso. E, e estou prestes a fechar o projeto com aquela empresa que pediu ano passado. Para falar a verdade, daqui 10 horas aqui do Mato Grosso do Sul, eu tenho a reunião com esse amigo meu que pediu esse projeto exatamente para a gente alinhar. Ele falou, Coronel, nós precisamos fechar esse negócio. Eu falei, vamos embora. Entende? Então, altamente 100% aplicável. 100%. Maravilhoso. E o que você tem percebido de resultados nos seus clientes, Reginaldo, a partir desse conhecimento, né, de gestão e modelagem da cultura? Olha, da mesma forma que eu me surpreendi positivamente, nos clientes também da mesma forma se surpreendem com o conhecimento, mas você vê que parece que leva leveza, sabe? Aquela descoberta de um conhecimento que faz a diferença, parece um segredo. Né? Para quem eu estou transmitindo, primeiro,
gera um interesse muito grande. É Gente, vocês verdade. não têm ideia. Um dos assuntos, 200 e poucas videoaulas, um dos assuntos que tem no MBA, que é a segurança psicológica, esse assunto eu já estou ministrando várias palestras. Teve uma coisa que eu nunca imaginei que foi. Não, não tem como imaginar uma coisa dessa. Eu fui ministrar uma palestra de segurança psicológica e a humanização no ensino brasileiro, numa cidade que fica na fronteira com o Paraguai, a 450 quilômetros daqui aproximadamente. Depois tive que voltar lá para ministrar a mesma palestra. Aí eu já coloquei um workshop de liderança junto para a Secretaria de Assistência Social do município. Inimaginável. E eu falando de segurança psicológica, que eu nem conhecia. Eu fui conhecer no MBA, gente. E quando eu falo de segurança psicológica, que a pessoa entende de onde veio, que não é um modismo. O diretor dessa empresa do agro acha que é um modismo, ainda nem conversei com ele, falei com ele. Quem achava que era um modismo, quando eu conversei, expliquei as origens, tudo mais, a pessoa fica impressionada e fala: "Uau, que coisa interessante! Como nós somos bombardeados por muitas informações, às vezes nós nos confundimos em realmente qual é o caminho a seguir. Quando É, você aprende realmente essa questão do relacionamento interpessoal, da cultura organizacional, da segurança psicológica, da qualidade de vida, fica muito claro qual é o caminho que tu tem que seguir. Então, é assim, perfeito. eu acredito que na vida das outras pessoas, o que eu vi até agora com todos que eu comentei, parece que eles respiram assim, nossa, isso, é isso que eu tenho que fazer. É, é isso É, mesmo. é libertador, traz qualidade de É. vida. E é o que eu vejo que acontece quando eu comento para as pessoas. E eu faço questão de comentar, de passar esse conhecimento. Não, e você É, passa muito bem, né? Eu acho que você tem essa, você acredita no que você está falando também, né? Essa coerência, né? Ela é muito importante para quem é consultor. A coerência, tá? A gente às vezes cobra isso da liderança, né? Mas a gente que é consultor, a gente precisa dessa coerência também, né, Reginaldo? E você tem isso. Muito bom. E assim, de verdade, assim, eu admiro muito o quanto você vai para ação, né? O quanto você coloca em prática. Eu sou uma professora feliz quando os meus alunos fazem isso. é muito top, muito top. E, É, gente, colocar em prática faz toda a diferença. Não pensem que eu não estava ali, né, preocupado, né, até com medo. Pô, será que eu vou? Não, se prepara e vai. Qual foi a grande cartada, o grande segredo? É o que eu falei para vocês. Eu fico assistindo as lives da Verusca, né? A forma como se posiciona, como ela emprega esse conhecimento, que é um conhecimento que realmente agrega valor, faz a diferença. é. Aqui eu vi, até meu cunhado aqui, eu acho que entrou na live, viu, Verusca? Ele é engenheiro da Plaengio, a empresa de construção que tem aqui, Conheço, e conheço. também mexe com vários colaboradores, né? Viu, Ed? Bota a pilha aí, cara. Me chama na Plaenge para falar de cultura organizacional. Olha, vamos profetizar, vamos falar lá. Isso mesmo, Reginaldo. Vamos para cima. É isso, Berusca, é isso. Maravilhoso. E diz pra gente já ir encerrando aqui, o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível, né? Depois desse conhecimento aí, dessa prática que você tem também. De imediato, aquilo que eu comentei. Eu comecei a atuar em uma área de palestras que eu nunca sequer sonhava, né? Palestras de cultura, de segurança psicológica, não foi nem entrar necessariamente na cultura organizacional. É Só só parte dela, né? Só uma é partezinha. uma É. parte, um dos fatores. E eu me deslocar para a próxima fronteira com o Paraguai para ministrar palestra. Gente, a semana passada eu ministrei uma palestra de segurança psicológica e os times de alto desempenho Ah, para um grupo seleto, reservado, uma confraria com empresários, médicos, promotores. perfeito.
Eu falei, bom, esse pessoal que já está num patamar que acredita que tem todo o conhecimento do universo, né? Vai ser um grande desafio. E olha, foi uma palestra de 15 minutos. Assim, tapa. Eu preparei a palestra em PowerPoint, eu nem abri o notebook. Foi no blá blá mesmo, conversando. E foi impressionante o resultado, o impacto, aquilo que você falou, o que gera nas pessoas. Foi impactante para eles. Eu de camarada levantar e aplaudir de pé. O coronel tive que levantar para aplaudir o senhor. Eu falei, que top, é muito top, pessoal. Que Então, lindo. toda essa transformação, inclusive, como eu falei, hoje, das 10 horas da manhã aqui do Mato Grosso do Sul, 11 horas de Brasília, eu estou em reunião com esse companheiro, esse grande amigo dessa empresa, para a gente já desenhar o projeto que vai trabalhar a cultura organizacional da empresa. Eu não posso falar para o diretor da empresa que vai trabalhar a cultura organizacional, mas na Isso. verdade é isso que vai ser feito, né? E amanhã à noite tem um grupo, uma confraria aqui em Campo Grande, que é uma confraria de palestrantes e treinadores. Eu vou Que ministrar legal. uma palestra, vai ter uma reunião, a nossa terceira reunião, e eu vou ministrar uma palestra de segurança psicológica e a humanização no ambiente de trabalho. Cultura. Cultura, pura, pura cultura organizacional. Então, coisas que eu nunca imaginei que estaria envolvido. Ah, Né? que maravilhoso. Puxa, eu fico muito feliz. Não estava sabendo dessas últimas. Pois Que legal, que é, legal. E, Reginaldo, agora sim, para a gente fechar, que já está dando o nosso horário, sim. como é que você considera, né? O quanto você considera esse assunto importante, né? Esse conhecimento importante para uma pessoa que ainda não conhece, né? Porque cultura organizacional muito se fala sobre isso, mas as pessoas conhecem muito pouco ainda, né? E o quanto você considera isso importante? É verdade. Pouca gente conhece a verdadeira cultura organizacional. Só fui conhecer no MBA, porque nós somos bombardeados com muitas informações e, gente, a gente decide pelo grau de conhecimento que nós temos. E às vezes nós temos um conhecimento, mas não é exatamente aquele. Uhum. Né? E a cultura eu realmente fui aprender quando eu fiz o MBA contigo, Verusca. E qual o grau de importância? É como eu falei para vocês. A minha reflexão ela tem que transcender as paredes de uma empresa, os limites de um meio corporativo, do mundo corporativo. Para mim, esse conhecimento é de vital importância. Mas não é para aplicar no trabalho ou aplicar na empresa, no mundo corporativo. É para a vida, Uhum. é para a É família. verdade. Pensem na família como uma empresa, a tua família como a empresa que você quer que dê certo. Porque é assim que eu penso. Pensa nos teus filhos como os líderes que você quer no futuro. Porque eu sempre falo, eu praticamente encerro meus treinamentos de liderança falando assim: verdadeiros líderes criam novos líderes. E como não pensar dessa forma no ambiente familiar? Como não querer que o meu filho, minha filha sejam líderes na vida, né? Isso mesmo. É. Sejam felizes, tenham sucesso. Então, gente, cultura organizacional é de vital importância para você entender como funcionam essas dinâmicas humanas, essas dinâmicas sociais, Isso. nós como seres relacionais, e como aplicar isso inicialmente na nossa família. Então, qual é a importância? Depende da importância que você dá para a tua família. Para mim, a minha família é o que eu tenho de mais importante. Então, esse conhecimento foi um diferencial que agregou valor às relações interpessoais dentro da minha família. Então, Uau. como falar da importância disso tudo? Transcende, gente, os limites do ambiente corporativo. Nós Transcende. levamos para casa isso, se nós refletirmos fundo. Estou falando para vocês porque eu estudei profundamente isso no ano passado, profundamente esse conhecimento do MBA. E eu fiquei impressionado, é muito rico, é muito valioso. É. E não é valioso para você aplicar
no meio corporativo, no meio do trabalho, no ambiente das empresas. Não é valioso só para você, inclusive, ganhar dinheiro, trabalhar com isso, fazendo palestras ou treinamentos, não é, ou projetos, não é. Isso também é valioso porque se você refletir, levar a sério e aplicar isso em todos os ambientes que você participar, você vai melhorar a qualidade de vida e a saúde de todos que estão à tua volta. É por isso que eu considero de vital importância, Verusca. Eu, Ai, que lindo. Nossa, você me emociona, porque você sabe que quando eu comecei a aprender mesmo sobre cultura organizacional, isso já tem bastante tempo, né? Eu comecei a aplicar na minha vida e nas minhas relações também, que top. sabe? E eu nunca falei sobre isso, nunca. É, E realmente isso é transformador para a nossa vida, né? Porque você aprende a ter comportamentos saudáveis, né? Você Exatamente. aprende a ter relações saudáveis, né? Então você lidera as suas relações de uma forma saudável, né? E você sabe que o que eu mais escuto dos líderes, né, por onde eu passo, eles falam exatamente isso. Isso não é só para o trabalho, isso é para a minha vida, né? E é esse o impacto que eu acho que a gente é capaz de ter quando a gente trabalha bem com esse tema. E eu tô assim emocionada e feliz de você estar tendo esses resultados. Parabéns, eu fico muito feliz. Obrigada por confiar naquilo que eu ensino e parabéns por colocar em prática tudo que você tem colocado, viu? Muito, 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 muito bom mesmo. Obrigada. Por nada, Verusca, eu que te agradeço por você também, mesmo sem conhecer o São Beda, o Venerável, você aplicar o que ele nos ensinou há séculos atrás, né? De você não reter esse conhecimento com você, de você se permitir e ter a coragem de passar esse conhecimento adiante. Você faz com autoridade, você faz isso com uma leveza extraordinária que faz com que, e com a facilidade que a gente consegue aprender muito rapidamente. Que bom. E por tudo isso eu só tenho a agradecer. Ah, Agradecer a Deus por tua amizade, por te encontrar, e agradecer a você por se permitir gerar todo esse contexto, como eu falo dos trainers, né? Os trainers, eles geram contextos que despertam milagres interiores. E você faz isso. Você é ai, que maravilhosa e lindo. gratidão. Ai, Obrigado. imagina, eu que agradeço, não tenho nem palavras. Nossa, eu tô muito emocionada mesmo. Você tocou em pontos assim muito vitais para mim mesmo. Obrigada, obrigada. Nossa, não esperava que essa live fosse dar nisso. Quem esperava, né? Ai, muito Nossa, bom. muito Gente, bom, excelente. eu só tenho a agradecer, Reginaldo. Obrigada pela generosidade de vir aqui compartilhar sua experiência com a gente, seu tempo, né? Eu sei que aí em Campo Grande é uma hora mais cedo, né? Então, obrigada pela sua disponibilidade. Gente, isso tudo que o Reginaldo falou parece bom demais para ser verdade, mas quando você coloca em prática esse conhecimento, é a experiência que eu tenho na minha vida também. Coisas incríveis acontecem, não só com os nossos clientes, mas na nossa vida também. A gente aprende um jeito de funcionar que é muito melhor, né? Que é muito mais saudável. Reginaldo, meu querido, muito obrigada, viu? Amei falar com você mais uma vez. Por nada, minha querida. Gratidão pela oportunidade. Gente, olha, eu até coloquei assim para falar. Cuide das pessoas à sua volta com empatia e respeito. Aí tem a frase do Robert Waldinger, né, que é Aham. bons relacionamentos nos mantêm mais felizes E e saudáveis. saudáveis. E Ponto ponto final. final. Ponto final. Verusca, minha querida, muito obrigado, pessoal, por vocês participarem, aos amigos aí, que eu vi que vários amigos que participaram já de missões comigo durante a minha etapa no Exército participaram aqui. A todos vocês, um ótimo, abençoado, um produtivo dia, um bom trabalho. Fiquem com Deus. Gratidão, muito obrigado. Amém, amém. Um beijo. Muito excelente. Tchau. Beijo, minha querida. Obrigada. Tchau.